consegui ver o jogo. O time jogou bem? Convenceu? Jogou pro gasto, Vessone. O suficiente para vencer a equipe do Bragantino. Aliás, eu pergunto isso na enquete hoje, até me esqueci de falar da enquete. A avaliação que você, torcedor corintiano, faz da estreia do time do Corinthians. Se foi boa, se foi ótima, se foi ruim ou se foi razoável. Qual a avaliação que você faz da estreia do Corinthians? Por enquanto, 64% estão votando na boa avaliação, que o Corinthians teve uma boa apresentação no dia de hoje, e é claro que o resultado conta muito para essa avaliação, né, Samuca? Ah, com certeza, cara. Eu acho que o resultado foi ótimo. O resultado foi ótimo, maravilhoso. Começar com vitória fora de casa contra um oponente da Série A do Campeonato Brasileiro, isso é um resultado ótimo, maravilhoso. A atuação em si já era algo que a gente já esperava que não seria essa beleza toda, razoável. Então, na média, entre ótimo e razoável, eu coloco a estreia boa. Resultado excelente, ótimo, mas a entrega, o futebol praticado, obviamente, não foi essas coisas e já tá dentro do esperado. Então, uma boa estreia. Eu tô com a maioria, Cereto. E você? Você vota no boa, ruim, ótima ou razoável? Não, eu voto na boa apresentação do Corinthians. O Corinthians teve uma boa estreia hoje, acima do esperado, acima da expectativa, né? Eu imaginava que seria uma apresentação apenas razoável, mas contando com o resultado, atingiu uma boa apresentação. O Corinthians consegue uma vitória importante, até porque vai ser difícil ganhar do Bragantino e Bragança Paulista. As outras equipes vão ter dificuldade de tirar pontos do Bragantino em Bragança Paulista. Agora, eu esperava mais do Hector. Ele participa pouco do jogo, não se desloca para receber a bola. Foi mal. Milton Sérgio, ficou muito tempo parado o Hector Hernandes, né? Então a gente sempre tem que pesar um pouco na avaliação dele essa questão de que ele ficou muito tempo parado por causa de uma contusão séria. Agora, o torcedor não quer saber muito disso. O torcedor quer saber do cara metendo gols. Ele foi contratado para fazer gols. Resta saber por que o Corinthians contratou este jogador. O que o Corinthians viu neste jogador para contratá-lo. Ele estava jogando no time do Hugo Souza, lá em Portugal, no Chaves de Portugal, né? Quando ele foi contratado. Foi rebaixado também pelo Chaves de Portugal, mas era o artilheiro do time. Então, não se sabe o que o Corinthians viu para contratá-lo. Cereto Samuca, que saudade eu tava disso, da live, das resenhas pós-jogos. E o principal, nosso timão, ganhando de virada e com gol do Pedro Raul. Martínez, Mateuzinho e Pedro Raul jogaram muito. Pra cima, o Andreas participando também. E estávamos com saudades também, Andreas. E eu fico curioso, Samuca, em saber qual vai ser a escalação do próximo jogo do Corinthians. Se ele vai botar o time titular para jogar contra o Velo Clube de Rio Claro, o jogo do próximo domingo contra o Velo Clube na Arena Corinthians em Itaquera. Se ele vai rodar o elenco, se ele vai botar o time titular. Em entrevista recente ao meu timão, o Emiliano Dias falou que o grupo estaria separado em 3 partes, né? Então vamos ver qual que vai ser a parte que a comissão técnica vai escolher para estrear dentro de casa, né? Contra o Velo Clube nesse domingo. O Memphis dificilmente jogará, né? O Memphis está fazendo um controle especial ali de carga, então ele ainda não está treinando a Vera com o resto do pessoal. Então eu acredito que tenhamos um time com mais peças de jogadores da equipe titular sem o Memphis Depay. Acredito que seja mais ou menos nessa linha, viu, Cereto? E eu acredito também que, obviamente, o Corinthians está sendo preparado para a fase de pré-Libertadores, que será no dia 21 de fevereiro, se eu não me engano, contra, eu sempre esqueço o nome do time, da Venezuela. Universidade Central, não é isso? Central, exatamente. Universidade Central da Venezuela, que é o jogo mais importante do Corinthians, por enquanto, no semestre. O Corinthians tem que passar de fase, é mata-mata, e o Corinthians não pode se dar o luxo de tropeçar na Universidade Central da Venezuela. Provavelmente, para esta partida da Libertadores, o Memphis vai estar presente, o Rodrigo Garro vai estar presente também. O que o Corinthians tem de melhor vai estar presente nesta partida contra a Universidade Central
da Venezuela. Pelo menos eu imagino que seja isso. Até lá, provavelmente o elenco vai continuar rodando. O Marcelo Longo confirma a informação. Coronado está com virose. Pois não, o Samuca? E as datas dos confrontos aí da fase preliminar da Libertadores do Coringão, dia 19 de fevereiro lá na Venezuela e a volta dia 26 de fevereiro no Taj Mahal da Zona Leste, Neoquímica Arena. 19 de fevereiro, então, o primeiro jogo lá na Venezuela. Tem pouco mais de um mês para o Corinthians se preparar para esse compromisso. Dá tempo do Corinthians até lá botar o time para rodar e ter o elenco em forma. Mas, se eu não me engano, também, daqui a 3 rodadas ou daqui a 2 rodadas, o Corinthians tem o São Paulo no Morumbi. Já vai ter o primeiro clássico no Morumbi. Então, vai ser complicado. O Corinthians tem 2 jogos em casa, agora, se eu não me engano, contra o Velo Clube e contra o Água Santa. Se eu não me engano, são 2 jogos em casa. E aí depois faz, eu acho que o jogo contra o São Paulo no Morumbi, não é isso? Exatamente, essa sequência no próximo domingo, 6h30 da tarde, Corinthians e Velo Clube. Na quarta-feira, o jogo que estava marcado para 21h35, ainda está no Google 21h35, mas esse jogo mudou para 7h30 da noite, mudou ontem. A gente teve essa informação contra o Água Santa e domingo a gente vai lá no Cícero Pompeu de Toledo enfrentar os Tricas, domingo dia 26, 6h30 da tarde. Quem sabe para esta partida contra o São Paulo, o Corinthians coloque o time titular, porque já é um jogo de peso, né? Um jogo importante. O Corinthians não pode perder clássico. Seretão, nós criticamos a arbitragem quando tem que criticar, mas o impedimento aconteceu. Não dá para reclamar de tudo. Vai, Corinthians. Na opinião do Washington Nogueira Ramos Júnior, o impedimento aconteceu. Mas foi um impedimento por milímetros, né? Corinthians hoje é melhor do que a seleção brasileira de 82, Samuca? Que isso? Andrei dos Santos. Tá empolgado o Andrei dos Santos, não? Eu acho que esse tempo que a gente ficou com essa abstinência de Corinthians, eu acho que vale a pergunta, Andrei dos Santos. Quando terminou o jogo, eu fiz a enquete no meu grupo, Sereto. Hoje, você só pode escolher um, Haaland ou Pedro Raul. Pedro Raul ganhou com 25 votos a 0. É só esse nível de empolgação do corintiano. Só isso. O Martínez foi bem pra caramba, tá dizendo aqui o César Almeida. Foi bem mesmo, fazendo uma função diferente de ponta direita para marcar, principalmente o Juninho Capixaba, que estava caindo ali pela lateral esquerda. O Martínez, que em tese perdeu a posição no time titular do Corinthians, né? Ele chegou, logo que chegou, foi utilizado como titular, mas o Ranielli terminou o campeonato brasileiro como titular do Corinthians. Resta saber agora quem vai ser de fato o titular na cabeça do Ramon Dias. Se o José Martínez ou se o Ranielli, o Samuca. Mas o Martínez hoje, Sereto, mostrou uma faceta que talvez o torcedor corintiano não conhecia, né? Porque o Martínez, geralmente, quando ele entrava, ele era esse cara na mesma posição do Ranielli, o camisa 5, mordedor na frente da área. Hoje ele fez esse corredor direito, ele deu caneta, deu cruzamento, deu passe, deu lançamento. Hoje ele se mostrou um cara até com mais recursos do que a gente já tinha visto, né? A gente tinha visto muito lá do mordedor. Hoje ele foi aquele cara do desafogo, meu. Verdade, um jogador de mais qualidade do que a gente tinha visto até então. Palácios não entrou por causa da chuva. Com a lesão deve ter ficado com medo de se expor num campo molhado e temeroso. Sabrina Fernandes tem razão. Seria temeroso colocar o Palácios hoje. E eu vi uma entrevista recentemente da Ana Cortes, médica do Corinthians, confirmando que o Palácios não fez exames médicos quando chegou no Corinthians. Essa entrevista ela deu para o Alambrado Corintiano e o canal lá do Cascão e do Fabrício Bósio, e ela confirmou que à época o chefe do departamento médico do Corinthians era outro, era o Fábio Novi, e que o procedimento era outro, não se realizava exames de imagem quando os jogadores chegavam ao Corinthians. E aí contrataram um jogador bichado, com todo respeito da palavra, mas o jogador estava bichado, o jogador estava com uma lesão crônica de cartilagem no joelho. Teve que passar por uma cirurgia para fazer a correção dessa lesão. Conclusão, ficou 1 ano sem jogar,
futebol no Corinthians. E agora fica a expectativa se ele vai poder jogar ou não. Já foi relacionado, está no banco de reservas. Vai disputar a posição ali com o Matheus Bidu e com o Hugo, que hoje foi o titular do time, Samuca. É assustador, né, cara? Você pensar que você, Corinthians, está contratando um jogador por 4, 5 anos, você tá pagando mais de R$ 500 mil por mês nos honorários, no salário desse cara, e você não faz uma ressonância nas pernas do cara, velho, pra ver se o cara tá ok, mano. É loucura, né, Serito? Você vai fazer um exame no convênio aí, você vê lá o pedido do exame dá, sei lá, R$ 2, R$ 3 mil, chutando alto, se for uma ressonância. Porra, velho, e o Corinthians não fazer isso daí, eu espero que seja uma prática agora que o Corinthians tenha mudado para nunca mais tomar um possível preju numa dessa daí. E agora pro Palácios, cara, ele também teve problema na cirurgia de correção, né? Que inicialmente era uma cirurgia inicialmente mais de melhora mais rápida, de recuperação mais rápida, e o próprio Corinthians deu a entender aí, falou que, cara, não, realmente não foi só culpa do Palácio. Então eu espero que o Palácios volte bem esse ano, e realmente hoje, um dia com chuva tal, não era o melhor dia para ele voltar. Mas vamos falar também, hein? Bela drenagem do Nabi Abichedi, hein, cara? Não teve Bela uma drenagem. poça, teve chuva pesada antes, teve chuva no segundo tempo e tudo correu bem pra caramba. Exatamente. Em Cereto e Samuco, o Ramon poderia ter colocado o Palácios uns 10 minutos para a gente ver. O Milton Sérgio está dizendo, e está dizendo também. E outra, o Corinthians tem que entrar achando que esse time da Libertadores é um super time e focar para ganhar. Não cair nessa da imprensa que vive dizendo que o time é fraco. Ninguém viu os caras jogarem. Só lembrar do Tolima, né? O Tolima todo mundo achava que é fraco e o Corinthians foi eliminado pelo Tolima. Também foi eliminado pelo Guarani do Paraguai. Em fases parecidas da Libertadores da América. O Corinthians não pode cair nesse engodo de achar que esses times são fracos. Agora, é evidente que o Corinthians tem a obrigação de se classificar nessa fase de pré-Libertadores, até porque o Corinthians vai jogar o segundo jogo em Itaquera, né? Então o Corinthians vai ter todas as chances de conseguir se classificar. Eu queria ver o Hector junto com o Memphis, Garro e companhia. Aí sim a bola com certeza chegaria para ele com mais qualidade. Seria a prova de fogo para ele. Pode ser, né, Samuca? Olha, com certeza, com o time titular, qualquer homem de área vai ter muito mais chance. O time tá redondinho, encaixado. Mas hoje, Cereto, eu esperava pelo menos um pouco mais de gana, um pouco mais de vontade do Hector. Esse tempão todo que esse cara tá sem jogar, poucos minutos que ele conseguiu demonstrar seu futebol aqui no Corinthians, cara. O que o corintiano queria é que ele, de repente, saísse mais da área quando a bola não chegasse, brigar um pouco mais. Mas a gente viu um cara que parecia... Ele deu, pelo menos para mim, a impressão de... tanto fez, tanto faz. Se a bola chegar aí, beleza. Se não chegar, tá tudo certo. Eu acho que a gente quer ver um pouco mais de sangue correndo nas veias, cara. Exatamente. Raça é o mínimo que a torcida do Corinthians espera, né? Raça. 2025, é nóis, Ceretinho. Grande Márcio Bressan. Tava com saudades do Márcio Bressan aqui na live. Já empurramos a carreta na reta e engatamos a primeira